A todos e a todas, vamos aguardar só mais um pouquinho, já vai começar. Obrigada aí pela participação de todas e todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Tá hoje, né, no Dia Mundial da Conscientização de Alzheimer, a Rio Grandeza tem a grande satisfação de realizar este evento. E, na verdade, é um evento para abordar temas tão significante quanto mais importante ainda para quem tem parente nessas condições. No mundo de hoje, nós temos aí, para que os senhores tenham uma ideia da grandeza dessa doença, ou seja, a grandeza em termos de tamanho dela, né? De quantidade. Nós temos 35.600.000 pessoas em todo o mundo sofrendo de Alzheimer hoje. E somente aqui no Brasil nós temos 1.200.000. Então é um número muito expressivo e uma doença que ela vem traiçoeiramente trazendo significado para a pessoa, para os familiares e de uma forma muito traiçoeira, porque ela vem devagar acontecendo e quando se percebe, toma conta do fato, já não reconhece mais ninguém. Eu tive a oportunidade de ter um amigo que era meu médico particular, em que assim aconteceu. E quando eu disse para a mulher dele que eu ia visitá-lo, não veio não, que ele não te conhece não. Então, isso é muito triste. E hoje eu tenho uma pessoa também que eu ajudo, em que a Terezinha me ajudou muito para formar os cuidadores sociais para cuidar dessa pessoa, em que começou dessa forma, né? E temos que ter um cuidado também, porque a Terezinha certamente vai falar sobre isso. No início da doença, ela vem de uma forma um pouco mais branda, mas em um determinado momento a pessoa começa a ficar agressiva. E aí você não controla mais. Então, temos que ter uma atenção muito grande. E aí a manutenção da saúde, o cuidado com a dignidade do idoso, né? E está previsto na Constituição e no próprio Estatuto do Idoso como responsabilidade da família, né? Do poder público e da sociedade como um todo. Ou seja, a família, às vezes, abandona porque coloca no hospital ou no asilo. Isso é ruim, né? O Estado ele não apresenta, às vezes, as condições mínimas para atendimento àquele idoso que precisa ser acompanhado. E a sociedade como um todo, que às vezes não entende a doença e começa a reprimir a pessoa que está com a doença. É difícil você observar no início da doença o estado dela, né? Diante disso, é importante conhecermos a doença, os direitos da pessoa idosa, a valorização profissional do cuidador social, né? E também o cuidador familiar. Muitas vezes, a pessoa, pelo carinho, pelo amor com o próximo, né, com a família, o familiar se transforma num cuidador. E às vezes é bom, né? Então, este ponto é fundamental. Bom, eu não vim aqui para fazer discurso nem palestra, eu vim aqui para assistir a Terezinha Martinez, né? A Terezinha ela tem um grande conhecimento dessa matéria, como também de tantas outras, né?
trajeto profissional que ela teve em Furnas, né, dentro da Fundação também durante algum tempo, e agora lá fora, na universidade, fazendo um trabalho brilhante a ponto de a gente convidá-la para participar deste evento, trazendo para os senhores, para mim também, porque muita coisa novidade, né, Terezinha? Os pontos fundamentais. Terezinha, a palavra é sua, fique na sua casa. Bom, boa tarde, muito obrigada. Meus agradecimentos profundos ao doutor Horácio, a Raquel, a Patrícia, a Luciana, a equipe toda, ressaltando que essa é a casa onde eu comecei a minha carreira, em 76, na divisão de ação comunitária .R. Então, nasci dentro dessa casa, dentro da Casa Furnas e dentro de outras casas, né? E agradecendo pela relevância também, pela oportunidade de tematizar a questão social da doença de Alzheimer, né? E aí acho muito importante demarcar algumas pontuações históricas sobre o nosso trabalho como cuidador social, né? Eu sou da Associação Nacional de Gerontologia, embora a entidade, no momento, esteja em fase ainda de não estar ainda devidamente funcionando novamente, mas nós, nessa casa, que é a Associação Nacional de Gerontologia, nasceu juntamente com a Fundação Real Grandeza, com Furnas, o Comitê Furnas da Ação da Cidadania, a grande corrida na época em que pouco se falava do cuidador e pouco se conhecia a respeito do cuidador. Pioneiramente, nessa trajetória toda, onde a ENG desenvolveu vários cursos junto com a Fundação Real Grandeza e com Furnas, nós temos um histórico assim muito forte, porque é a única fundação do Brasil e que desenvolveu um curso de cuidador de Alzheimer e mesmo um trabalho social. Essa é a nossa primeira apostila que nós desenvolvemos na Fundação Real Grandeza em 2005, já com a preocupação de trabalhar a doença de Alzheimer, um curso inédito, foram feitos 3 cursos enormes, porque naquela época não tinha, talvez, a facilidade de hoje, de turmas de 15, 20, nós tínhamos familiares participando, aposentados, ativos, né? E ainda extramuros, saindo para desenvolver essas atividades nas barragens, e quase todos esses cursos financiados e apoiados pela Fundação Real Grandeza. Então, é um orgulho muito grande quando o marco histórico começa exatamente com a Fundação nas barragens, onde nós também levamos os cursos para os aposentados, para os ativos, né, para os dependentes. Então, hoje é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Por que a questão do cuidado é tão importante, né? Antes, eu queria assim, começar a fazer um agradecimento ao grupo de professores do curso de cuidador nosso, que iniciaram esse trabalho, principalmente o Dr. Serafim Fortes Paz, que está em Portugal, está nos assistindo, e que, nesse momento, nos coloca numa posição de responsabilidade com o trabalho do Alzheimer. Trabalhar com Alzheimer é um trabalho de humanização. Nós temos que desenvolver uma postura ética, social, humana, com o idoso que vai estar e que está acometido da doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença progressiva e que vai gradativamente, né, degenerando os nossos neurônios, criando para nós várias limitações, tanto no campo motor, tanto na questão social, quanto na nossa identidade social. E nessas fases em que a doença nos afeta, exatamente o Ministério da Saúde diz que, na etapa inicial, os principais sintomas são a perda de memória, a mudança drástica de humor e personalidade. Na segunda fase, também prejuízo na execução de atividades rotineiras, como ir e vir sozinho dos lugares. E o paciente necessita de monitoramento. E é justamente na terceira fase
onde ele já tem uma perda praticamente total das lembranças e da capacidade motora. E por que conhecermos a doença? Vamos para o contexto familiar. A família, normalmente, ela se vê surpreendida inicialmente com alguns comportamentos da nossa pessoa cuidada, do nosso idoso, aparentemente com distúrbio de humor, um pouco mais isolado dentro de casa, não colocando-se muito, não conversando, não se socializando. Então, é exatamente nessa fase em que o familiar deve procurar meios para suprir essas primeiras observações. Que olhar é esse que nós devemos ter no início, nos primeiros momentos do aparecimento da doença? Então, é muito importante, porque a família, quando ela se vê dentro desse contexto, ela não conhece a doença, ela não sabe a origem da doença, ela não sabe quais as consequências. E aí começa o nosso grande momento social, que é exatamente a escolha de quem a escolha ou a solicitação de quem vai cuidar do nosso idoso. E é muito difícil, porque, com o desconhecimento da doença, as pessoas acham que o quadro é irreversível. A doença de Alzheimer não é irreversível, ela é progressiva. Inexoravelmente, ela não tem e não há possibilidade de uma cura, principalmente agora, com os últimos estudos, a gente já tem alguns avanços, mas a capacidade cognitiva ela vai se alterando, que é exatamente o nosso comportamento, o nosso humor, né? Exatamente a nossa forma de convivência. Esse cuidador familiar, que está dentro de um contexto muito culturalmente diferenciado, ele vai, nessa primeira indagação, ver exatamente o que ele vai fazer com o paciente. E aí começa as grandes contradições desse cuidado. Porque cuidar não é tão simples. Não se fala no cuidado no sentido operacional. Eu tenho que aprender a dar banho, a fazer higiene, a colocar a medicação em dia, a administrar os medicamentos. Cuidar é algo muito mais profundo do que basicamente olhar para uma pessoa que vai vendo gradativamente e vai, de alguma forma, logo no início, sentindo que há algo estranho acontecendo. E essa família que não tem conhecimento da doença deverá estar preparada para conhecer, para cuidar. É preciso conhecer. Conhecer a doença, conhecer suas consequências, conhecer as causas, conhecer a rede de suporte que está disponibilizada para que essas pessoas possam ter um atendimento. Esse cuidado ele é muito complexo, porque ele não envolve somente as consequências da doença, nem as dificuldades que a doença vem a provocar. Ele tem a ver também com o papel desse cuidador. Esse cuidador familiar, ele se vê diante de uma doença que ele desconhece, que ele não sabe como vai lidar com essa doença, e ele acaba, muitas vezes, estressado, com muita dificuldade para lidar no cotidiano. Primeiro, porque há necessidade de um plano de cuidado para que esse familiar possa criar rotinas em que ele possa ter tempo também para ele e onde a gente vai evitar que haja uma sobrecarga. Essa sobrecarga ocorre porque nem todos da família poderão desenvolver esse cuidado. Nem todos da família estarão disponíveis. E cuidar, ele é um ato de responsabilidade. Ele não é tão simples. Eu preciso ter amor, carinho, aí eu tendo só isso, somente isso, eu estou em condição de ajudar o meu idoso. Não. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de ter exatamente um plano elaborado para que eu possa aprender a fazer uma interpretação desse cotidiano. É um mundo novo. A pessoa está ali todo dia, muitas vezes repetindo a mesma história, que ocorre inclusive na primeira fase,
apresentando distúrbio de personalidade, distúrbio de humor, e nessa segunda fase também há prejuízo na execução das atividades rotineiras, como ir e vir sozinho na rua. Às vezes vai ao supermercado fazer uma compra e chega no supermercado, lá ele fica. Então, já são os primeiros sinais que a família deve procurar um especialista para justamente obter um diagnóstico mais, vamos dizer assim, aprofundado. Esse diagnóstico ele é complexo, ele envolve testes, ele envolve as tomografias computadorizadas, ele envolve uma série de testes, inclusive o próprio teste do relógio, que é tão simples, onde a gente solicita que o idoso marque um horário e ele, muitas vezes, já com alguma dificuldade, ele já não consegue trabalhar diretamente as horas exatas ou a mesmo se configurar dentro desse processo. Então, qual seria o papel do cuidador? Ele tem o afeto, ele tem o amor, ele tem o carinho, mas ele vai exatamente suprir as atividades de vida diária que esse idoso não está conseguindo realizar sozinho. Então, essas atividades, já na segunda fase, o banho, a higiene, a alimentação, muitas vezes há um comprometimento, principalmente na terceira fase, onde há perda praticamente das lembranças e das capacidades motoras. Uma grande lembrança é a memória imediata também. A memória imediata é a primeira a ser afetada. Muitas vezes você coloca um objeto na mão, entrega para a pessoa e a pessoa ela já esqueceu que pegou aquele objeto e que objeto é aquele. Então, é um mundo novo, eu costumo usar essa terminologia que fica mais assim, de uma maneira mais simples, esse mundo novo que se revela a todo momento e que ele vai, de qualquer forma, a todo momento ele vai contar uma mesma história, ele vai repetir o mesmo tipo de comportamento, e quando ele repete essa própria história, se não houver conhecimento da doença, a gente pode achar um pouco estafante estar ouvindo as mesmas histórias. Cada história tem um fragmento, cada fragmento tem uma grande dose de afeto, de desejo daquele idoso de estar colocando fragmentos de sua história. E cabe ao cuidador familiar estar preparado para lidar com essas mudanças. Inclusive, como ele perde a capacidade das funções simples, como tomar banho, e até praticamente lembranças do passado, é muito interessante que o familiar comece a utilizar principalmente as fotografias, fragmentos de fotografias que muitas vezes ele consegue identificar a importância da música, da arte-terapia, de algumas informações básicas para que esse cotidiano esteja bastante antenado com as necessidades que ele vai apresentar. Ele direciona, não somos nós, os cuidadores, que vamos colocar regras para esse trabalho de cuidado. Trabalhar como cuidador é ainda o cuidador profissional, que é aquele cuidador que está devidamente instrumentalizado, com certificado, com curso, com uma capacidade maior de conhecimento. Isso não invalida que essa fala esteja direcionada aos dois tipos de cuidadores que mais para frente eu vou falar. Por enquanto, eu vou ficar na constelação de emoções. Vamos falar um pouquinho onde a gente tem a ansiedade do dia a dia, a gente tem os conflitos familiares, a gente tem no nosso caso agora no momento, uma pandemia ocorrendo onde todos ocupam o mesmo espaço da casa e no mesmo espaço da casa muitas vezes vai estar inserido o nosso cuidador e o nosso idoso, junto com toda a família, principalmente agora, nesse momento. Então, essa escuta, essa atenção, essa forma de chegar até ao nosso idoso, é muito importante que o familiar tenha um espaço mínimo favorável para que essa pessoa possa estar sendo diariamente acompanhada.
esse cuidador familiar, ele se estressa, ele tem cansaço, ele tem momentos... Por quê? Porque o número de pessoas disponíveis para cuidar é muito insuficiente. Então, a gente, de alguma forma, alguns pontos básicos nós temos que nos preocupar. O que é o nosso Estatuto do Idoso? O nosso Estatuto, ele diz que é obrigação da família, da comunidade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde. Então, nos cabe essa responsabilidade. Ele não é um paciente passivo, ele é um ser humano sendo atendido através de um trabalho humano. Não vamos dar ao paciente de Alzheimer, ou paciente, uma condição passiva de receber o cuidado. Ele tem capacidade de resgate de alguns momentos da sua autonomia, ele tem capacidade de resgatar a sua alegria, a sua fala, a sua verbalização, as suas necessidades e principalmente a sua autonomia. Então, é muito importante que a família tenha em casa o Estatuto do Idoso e a própria Constituição, que deixa claro o direito à saúde, o direito à qualidade de vida dessa pessoa. Então, a questão do cuidador familiar é muito importante que as instituições públicas, privadas, todas irmanadas, estejam atentas à importância de programas de cuidadores, programas de cuidador social, onde a família possa recorrer a uma estrutura sólida de supervisão. Estrutura essa que foi montada na nossa empresa e dentro da própria fundação, que é o programa de cuidador social, onde o familiar recebia a visita do assistente social, que fazia todo o acompanhamento a esse familiar, as visitas ao idoso, e justamente para sanar essas dúvidas e essas dificuldades do dia a dia. Então, o cuidador familiar, ele tem a sua importância dentro desse contexto. Eu ainda me preocupo muito com a pandemia, eu me preocupo muito com o espaço social que esse idoso ocupa dentro da casa, né? E até porque sabemos que há uma discriminação social muito grande com relação à pessoa idosa, onde muitas vezes somos vistos como retrovisores. Não somos retrovisores, somos seres humanos, somos pessoas com capacidade de participação, não somos pessoas adoecidas o tempo todo. Podemos ter, em algum momento de nossas vidas, uma doença, mas não podemos ser vistos e sermos olhados como pessoas doentes, nem mesmo no Alzheimer, porque o Alzheimer nos permite exercitar essa sociabilidade que o idoso necessita. Essa sociabilidade que é colocar a revista no chão para participar com o idoso, para lembrar com ele de coisas que ele indica naquelas revistas que estão no chão, já é um exercício de sociabilidade. Receber visitas, sair de casa, passear, desenvolver uma atividade de lazer. Então, o familiar, ele tem que estar. Nós estamos com um número de Alzheimer no mundo de 35 milhões. E no Brasil, 1,2 milhão. Não temos políticas públicas específicas para o nosso idoso acometido da doença de Alzheimer. Temos algumas entidades, que ao final eu vou enumerar, que desenvolvem trabalhos muito bons dentro dessa área, mas ainda não temos uma eficácia, onde o familiar possa recorrer, seja para chegar a um neurologista, para chegar ao médico, para elaborar um diagnóstico preciso da doença de Alzheimer. Então, se temos poucos recursos, vamos captar quais são as redes de suporte disponibilizadas na sociedade. Mais adiante, prometo falar um pouquinho sobre algumas redes que eu considero fundamentais, né? E dentro dessa pandemia, eu, como experiência própria, pessoa, eu aprendi a importância do círculo de amizade, do círculo de amigos, do círculo de pessoas que podem nos ajudar
com um telefonema, com uma conversa, porque essa escuta, oi, bom dia, tudo bem, você está bem, tudo bem? Acabou o diálogo. Não é escuta, não é acolhimento. Acolhimento, bom dia, você está bem? Como você está? Como você está passando? Ah, mas ele não fala, ele não entende direito. Eu posso fazer uma fala, eu posso orientar a família a oferecer um material para discutir com ele dentro das possibilidades que ele apresenta. Quando eu chamo do mundo novo, é aprender a decodificar. Pode ser que no mundo novo de um paciente, que eu costumo toda hora estar falando na palavra paciente, pelo costume de utilizarmos a questão do processo médico dentro dessa perspectiva. Mas a perspectiva é cuidador, pessoa cuidada. Pessoa cuidada pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade e risco. Então, eu acredito na possibilidade de uma dinâmica social maior com essas pessoas e que é possível movimentar essa autonomia. Se ele ainda vai à rua, ele pode chegar a um contexto em que ele pode fazer uma visita, ele vai. Então, tem que ser analisado com muito cuidado todas essas mudanças sociais que vão ocorrendo. E é lógico, claro, é evidente que é muito importante que a família esteja informada da rede de suporte social que vai estar à disposição para que ela possa buscar. Eu quero falar um pouco do cuidador profissional. Temos o nosso marco histórico em 1993, quando foi desenvolvido os primeiros cursos de cuidadores no Rio de Janeiro, mais precisamente na Associação Nacional de Gerontologia, junto com Furnas Centrais Elétricas, Fundação Real Grandeza e Comitê Furnas da Ação da Cidadania. Um projeto inédito que formou cerca de 7.000 cuidadores no Rio de Janeiro. Uma experiência tão inovadora que ela chegou ao domicílio, com supervisão continuada. Então, é um projeto avançado e que nós temos que resgatar a importância dessas visitas, desse acolhimento para o nosso familiar. Gostaria muito, nesse momento, de saudar os aposentados, pensionistas, ativos, a todos os colegas, não só da nossa estrutura da empresa, mas as instituições que estão participando conosco agora dessa live. O Alzheimer precisa de uma atenção maior. O Alzheimer precisa de maior sensibilidade social. Não se trata somente de acomodar o paciente, e sim de movimentá-lo, de dar sociabilidade para ele. E nós só vamos conseguir isso se nós tivermos uma rede de apoio e uma política pública específica para essa necessidade maior, que é tratar a doença, acompanhar a doença, instrumentalizar o familiar e o cuidador profissional. Quem é esse cuidador profissional? Ele começa, a gente já nos primórdios, quando a gente já tem o início das primeiras atitudes de cuidado, o cuidado já é tão antigo quanto a nossa própria existência. Mas há que se ter uma responsabilidade muito grande com relação à formação desse cuidador. O nosso curso e os outros cursos de cuidadores, que todos serão citados oportunamente, nós temos a preocupação de capacitar, de instrumentalizar o cuidador para que ele possa ajudar o idoso nas atividades de vida diária, ajudar na sociabilidade, ajudar no lazer, ajudar na convivência do dia a dia, né? Então, ele não é um outro profissional que esteja ligado a atividades domésticas. O cuidador, ele tem um comprometimento com a pessoa cuidada. E ali ele faz um curso de formação que na nossa lei, no nosso resgate futuro para a regulamentação da profissão, está em 160 horas, com profissionais especializados em geriatria e gerontologia. Então, há necessidade, o mercado já está bastante movimentado com relação a
a figura desse cuidador social, né? E é muito importante porque quem é o cuidador social? O cuidador social é a pessoa preparada para lidar com essas atividades de vida diária, do cotidiano. Ele tem as demandas. As demandas dos campos de atendimento são fundamentais. As demandas que vêm da saúde mental, do portador de deficiência, do nosso idoso, do especial, das crianças de uma maneira geral, em qualquer dimensão de campo social. Quem determina a forma de cuidar é exatamente, são essas necessidades que nós vamos conhecendo gradativamente, vamos dando capacitação para que as pessoas possam chegar a esse conhecimento. Então, eu gostaria muito de deixar assim claro, nós criamos a terminologia cuidador social para dar uma característica maior na sociedade das demandas sociais que emergem no cuidado e que vão chegar no Alzheimer, e que estão chegando no Alzheimer. E o Alzheimer não se trata somente de acompanhar o idoso, de acompanhar para as atividades de vida diária. Não é só isso. Há um comprometimento com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, com a sua cidadania, com a sua dignidade. Então, a doença de Alzheimer, ela está aí, é um desafio para o cuidador, por isso a importância da regulamentação da profissão do cuidador, para que tenhamos legitimidade de direitos, para que esse profissional que já está atuante há tanto tempo, há mais de 20 anos, no campo de atuação e ainda sem uma regulamentação. Por que a regulamentação? Porque o cuidador ele tem uma preparação específica para poder lidar com a questão social das doenças e mesmo não só das doenças, como também de qualquer situação adversa ou de vulnerabilidade que o idoso esteja vivenciando. Então, esse idoso acometido da doença de Alzheimer, vamos repetir quais são os instrumentos? O conhecimento do Estatuto do Idoso, da nossa Constituição, da Constituição de 1988, onde saem os primeiros movimentos também de participação com relação à pessoa idosa, né? A formação de cuidadores especializados para a gente poder, inclusive, cada vez mais colocar no mercado de trabalho, porque já existe uma procura muito grande e já é solicitado o certificado de curso de cuidador, em larga escala, coisa que há 20 anos não havia não se dava tanta importância. Ele é confundido muitas vezes com profissionais de outras áreas, né? E muitas vezes as pessoas o contratam e o colocam na atividade doméstica, esquecendo que ele está ali comprometido exatamente para desenvolver o cuidado desse idoso. E se ele sai desse campo, desse posto de trabalho, muitas vezes pode acarretar em problemas para o próprio idoso. Aí não é um cuidado social. Tá? As atividades domésticas elas são importantes, em caso de necessidade, o cuidador pode estar, ele vai fazer e vai realizar atividades, às vezes necessárias, quando o idoso está, inclusive, sozinho, mas o que ele não pode é assambarcar o papel e a função da administração de uma casa. Ele tem um papel fundamental, que é de comprometimento com a melhoria daquela pessoa idosa que ele está cuidando. E aí, a gente vem agora para discutir... pode passar. A questão da saúde do familiar que está cuidando e do próprio cuidador profissional. Se ele não tiver o cuidado com a saúde dele, o projeto de vida dele, a vida dele devidamente equilibrada, ele também poderá chegar a uma doença. E muitas vezes até o falecimento do próprio cuidador, porque o desgaste é muito grande, o compartilhamento é mínimo e poucas pessoas estarão ajudando nesse cuidando de quem cuida. Então, é muito importante que o cuidador
tenha a sua vida, a sua estrutura de vida pessoal devidamente em equilíbrio, que ele possa fazer um esforço para que isso possa ocorrer, para que ele não tenha mais tarde, né, exatamente problemas de saúde. Eu tenho, assim, o maior orgulho de ter visto nascer, no Rio de Janeiro, o grande projeto de cuidador social. E que hoje nós temos toda uma trajetória que está aí à disposição, histórica, mas esse olhar apurado sobre o ser humano que está ali, que sempre foi independente, de repente ele se vê necessitando de alguém que dê um banho, alguém que o auxilie nessas atividades. É muito constrangedor. Por isso a importância da preparação, pelo cuidado, pela sensibilidade das pessoas, né? E que tenha políticas públicas para as famílias, por que não? Para que as famílias possam encontrar suporte nesse cuidado. Agora, cuidarem sozinhos, com custo farmacológico alto, sem ter um local ou um programa de suporte a familiares cuidadores. Seria muito importante. E nós começamos a fazer isso em 1993, quando instauramos as primeiras visitas domiciliares aos nossos aposentados, aos nossos pensionistas, às pessoas que nos procuravam justamente para dar esse atendimento. E o cuidador profissional também a mesma coisa. A importância da regulamentação para que ele não possa estar desenvolvendo atividades paralelas, ele não possa ser, de certa forma, um servidor doméstico. Ele é um profissional, ele tem capacidade, ele vai para um curso de 160 horas para justamente entender melhor o idoso, entender melhor as relações humanas, entender melhor o ser humano, que está justamente necessitando desse cuidado, né? Então, eu vou fazer assim, aqui uma demonstração agora, como se eu estivesse do lado, e esse é o nosso idoso, esse de hoje, que nós estamos comemorando. E nós somos os técnicos, somos os profissionais, somos os familiares, somos os pensionistas, os aposentados, os familiares, que vamos apanhar a mão do nosso idoso e vamos trazê-lo de volta para a sociabilidade. Este é o comprometimento do trabalho social. É isso que nós queremos, o compartilhamento, essa troca, onde a família recorre a uma política pública específica, nem todos têm condição de comprar os medicamentos, e o nosso familiar que está em casa cuidando, ele não conhece que redes de suporte ele pode procurar para ajudá-lo também nesse cuidado, além dos programas que a nossa fundação já desenvolve de suporte à saúde. A gente pode, inclusive, desenvolver alguns programas simples, mas que possam chegar mais perto dos familiares, onde eles estão, seja nas áreas regionais, seja aqui no Rio de Janeiro, onde a Fundação já faz essa aproximação há bastante tempo. E agora nós estamos sendo, vamos dizer assim, confraternizados com a criação de uma cartilha, que tive o prazer de ser autora, e que a nossa fundação vai disponibilizar no site para os nossos familiares da fundação, para todos que estão assistindo a palestra, que é a nossa casa, nosso cuidado. Esse projeto ele nasceu em 2007, com a Universidade Federal Fluminense, Associação Nacional de Gerontologia, Furnas e Fundação Rio Grandeza, onde nós começamos a trabalhar a importância da casa do idoso, para a sua sociabilidade, para a sua qualidade de vida, para proteção e exatamente para a capacitação. Essa cartilha, eu contei com o apoio de algumas pessoas que gostaria assim de enumerar, além da minha colega Raquel, da ouvidoria, doutor Horácio, também da Lívia Ferrari, que fez o texto, da Ana Pimentel Barbosa, que fez todo o resumo e que também revisou a cartilha, depois, posteriormente, a Lívia Ferrari.
agradecendo ao doutor Serafim Foz Paz, na supervisão permanente, na preocupação de direcionar um olhar mais profundo sobre esses familiares e sobre esses cuidadores profissionais. Ambos necessitam de apoio permanente. Deverá ser um programa futuro, eu acredito que no futuro tenhamos um programa mais profundo, onde o nosso familiar possa buscar também informações para aqueles que estão com dificuldade de desenvolver o cuidado. Então, essa cartilha, ela fala também do papel do cuidador, mostrando exatamente todos os compartimentos da casa. E com a seguinte reflexão: a casa de um ser humano é como um templo. É preciso pedir licença para entrar. Até quando vamos realizar uma visita para o nosso idoso, temos que ter esse cuidado. Temos que ter essa permissão. Então, essa cartilha, ela traz uma contribuição de todos os compartimentos da casa, mas ela traz uma contribuição maior. Ensinar ao familiar, ao cuidador profissional, trazer uma contribuição sobre um exercício de sociabilidade que a gente pode realizar na nossa casa, nosso cuidado, e que a gente vê hoje a Fundação realizando esse sonho, que é exatamente uma cartilha mais direcionada à casa, ao cuidado à casa, principalmente ao paciente demenciado. Então, eu gostaria, assim, de deixar claro não uma visão tão crítica, mas que possamos unir esforços entre setores privados, instituições públicas, associações, escolas. Já deveríamos estar no currículo da escola, devemos estar com um currículo voltado para ensinar às nossas crianças o que é de fato cuidar, né? Então, a gente, assim, esse ensinar, eu vou dar apenas um exemplo pequeno, mas muito importante para mim. Eu fui visitar um senhor que estava acometido de Alzheimer, fora dos muros de Furnas, e aí, quando eu fui conhecê-lo, ele ainda estava na segunda fase, e isso significa que ele tinha pequenos esquecimentos. Mas ele disse: eu gostaria muito que a senhora cantasse um samba de pagode para mim. Né? E mas qual é o samba, né? Aí ele foi falando o nome de vários sambistas e eu comecei a cantar um pouco com ele. E aí a esposa falou: engraçado, ele nem canta isso e nem pede para ninguém. Eu não sei como foi que você conseguiu. Eu disse: não é que eu tenha conseguido, não é que eu tenha feito uma ação diferenciada. Eu procurei ver, nesse mundo que ele revelou para mim da visita, a música do pagode. E aí eu comecei a cantar o pagode. Aí todas as vezes que eu ia fazer essas visitas, eu percebi que ele estava sem geriatra, ele estava sem um diagnóstico apurado de que fase ele estava, em que fase ele estava e o que estava acontecendo. E comecei a orientar a família. E olha que havia plano de saúde dentro desse momento, né? Então, mesmo com alguns recursos, muitas vezes nós não procuramos ajuda, porque tendo uma instituição de ponta e de porte, muitas vezes podemos recorrer. Como poderíamos recorrer ao setor público? E ele disse: mas eu canto sim. E ele muito na janela, e ali foi uma das inspirações de trabalhar um pouco a casa, a preocupação com os suportes de janela, com suporte de descida, de subida, olhando a casa não só como uma arrumação, tá? Não só como uma arrumação, apenas também como uma arrumação social e humana, onde essas pessoas vão falando para a gente, e a gente vai constatando, enquanto assistente social, a importância da visita, a importância do acolhimento, a importância da escuta, e não é aquela escuta de 2 minutos. E não é aquela providência de que o cuidador melhor é aquele que vai dar somente mais carinho e amor. O cuidador melhor
é todo aquele, seja o profissional, seja o familiar, que vai buscar conhecimento. Porque para cuidar também é preciso conhecimento, né? E como Leonardo Boff diz que estamos numa sociedade um pouco descuidada e descartável, que não deixemos que nossos idosos estejam sendo descartáveis, como muitas vezes fazemos sem a gente pensar, e a gente acha, né? O idoso é aquela pessoa de quem se fala, ele fica lá no canto e eu vou fazendo o meu trabalho, de vez em quando eu sento do lado dele, mas eu não o escuto, eu não pergunto o que ele quer, né? Então, esses fragmentos de afeto e de carinho, a lenda do Myosotis, que é a flor que nós colocamos na fundação, né, para hoje, como símbolo universal, que é o Não Me Esqueça, que é uma plantinha chamada Myosotis, ela é azulzinha. Conta a lenda que um rei na Pérsia havia perdido a esposa, e era um reinado imenso, e ele mandou plantar essa plantinha, que se chama Não Me Esqueças, para que todos não viessem a esquecer da sua e de sua esposa. Então, essa flor é um convite para nos deixar a importância de não esquecermos o paciente de Alzheimer. Ele pode ter esquecimento, nós não. Nós temos um comprometimento de amor, mas antes de um comprometimento de amor, temos um comprometimento de respeitá-lo, de dar-lhe cidadania, porque a cidadania existe em todos os momentos de nossas vidas. Ela não é um privilégio das outras faixas etárias. Muito obrigada. Eu queria só elucidar aqui as instituições que eu considero muito importantes como suporte que a nossa fundação pode utilizar e também enumerar aqui alguns cursos. A ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que também desenvolve curso de cuidadores de Alzheimer, do qual eu sou professora e estou como voluntária há 10 anos. A APAS, que também é a Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, que também é gratuito e é um trabalho voltado para acolhimento, para um trabalho social também. A UNAT, a Universidade da Terceira Idade, que desenvolve oficinas e vários programas específicos para o paciente. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que desenvolve um excelente trabalho exatamente voltado para familiares, CDA, Centro de Atendimento também de Alzheimer. A nossa Associação de Cuidadores da Pessoa Idosa de Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro, a CIERJ, que é um orgulho para nós, que surge dos movimentos sociais em prol de garantias de respeito, direitos e regulamentação da profissão do nosso cuidador. Ao curso de cuidadores da Escola Politécnica da Fiocruz Joaquim Venâncio, também. São algumas instituições que estarão disponibilizadas no site da Fundação Rio Grandeza, como também estarão disponibilizadas as cartilhas, eu gostaria muito que vocês vissem, e que é importante para o nosso trabalho, né? Então, não é porque hoje é o Dia Internacional da Doença de Alzheimer que nós devemos comemorar, né? E também não precisamos usar a tristeza. Cuidar da alegria e a alegria do cuidado, e a alegria do cuidar. Se nós colocarmos um pouco de alegria nas nossas ações de cuidado, também vai ser muito importante. Mas se nós colocarmos conhecimento, atendimento humano, nós vamos estar fazendo exatamente o que um paciente de Alzheimer merece. Respeito, direitos sociais garantidos e cidadania. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Terezinha. Temos já algumas perguntas. Posso passar para as perguntas? Pode. Antes, deixa eu fazer só uma rápida também, que é a seguinte. Lívia Ferrari é jornalista que foi da Gazeta Mercantil? Sim. Manda um beijo para ela. Manda. Uma grande amiga. Ótimo. E Tomi Chiino. Luci, pode perguntar, por favor?
Vamos seguir, então, para a Priscila Pimentel Gomes. Priscila Pimentel Gomes. Por favor, Priscila. Olá, tudo bem? Bem, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui escutando a professora Terezinha, como sempre, acolhedora nas suas falas, né? E uma pessoa incrível, né? Caiu. Não, Lucia, só um instantinho, Lucia. Pode falar, Lucia, desculpe. Oi, é Priscila. Lucia, não, Priscila, desculpa. Isso, estão me escutando? Sim. Estamos. Ah, tá certo. Bem, boa tarde a todos. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui nesse encontro, né? Nessa palestra com a Terezinha, com todos. Terezinha, essa pessoa incrível, essa profissional ímpar, né? Nessa área do cuidado, do envelhecimento. É uma felicidade muito grande para mim. Na verdade, eu até coloquei aqui no chat, mas a minha pergunta é de que forma que a gente identifica, né, que o cuidado pode ser um objeto de uma transformação social, né? Se a gente está falando muito no cuidado, a Terezinha sempre pontua em relação às pessoas mais próximas, mas de que forma isso tem uma amplitude maior? Essa é a minha pergunta e é isso que eu queria saber. Muito obrigada, um beijo carinhoso, Terezinha, parabéns, viu? Obrigada. Eu creio que quando você fala em amplitude desse processo, né, a gente tem que realmente, a gente não pode estar somente no nível micro da questão do cuidado. O cuidado hoje, ele tem uma amplitude muito maior. Haja visto estarmos vivendo uma pandemia, onde o descuido é muito grande, não é, minha gente? Nós estamos com muitas dificuldades de nos instrumentalizarmos para efetivar esse cuidado, principalmente nas ruas e nas nossas casas. Então, eu vejo essa amplitude do cuidado perpassando programas sociais pelas instituições privadas e públicas, mas não no sentido combativo, no sentido do cuidado, de despertar nas pessoas a importância do cuidado hoje, nesse quadro que nós estamos vivendo. Eu vejo por esse aspecto, né? Eu acho que está muito claro para nós a importância desse cuidado. Nós tivemos que passar para o domicílio toda a nossa vida social, a nossa vida pessoal, o home office, né, que a Raquel me ensinou, porque é lógico, a gente fala home office, mas a gente não sabe a carga de estresse que um trabalho desse deve estar antenado com cuidado, com o projeto de vida daquelas pessoas. Ainda mais se nós tivermos um paciente ou uma pessoa acometida de alguma doença, muito mais os programas terão que avançar. Seria um novo domicílio empresarial, seria um novo paradigma, né, social, para que a gente possa nos comprometer a fornecer um cuidado humano para as pessoas. E eu acho que quando há essa aproximação de ter passado para casa, e mesmo a tecnologia, que eu agora estou até com paraquedas mais aberto, que eu já estou gostando mais de conhecer, porque a gente tem que ter a humildade para fazer essa transposição. Agora, o que a gente não pode é combater. Eu acho a linguagem atualmente muito combativa, com relação à pandemia. Eu estou fazendo uma correlação da pandemia com o cuidado, porque as fundações, as nossas entidades estão fechadas, nós estamos privados de uma certa sociabilidade. Então, o mundo do trabalho, o mundo do ser humano, o mundo da convivência humana está já dentro dos domicílios. Temos que desenvolver tecnologias sociais. Obrigada. Espero que tenha respondido. Obrigado, Priscila. Álvaro Menezes, pode falar. É o seguinte, a minha pergunta inicial, eu tenho duas perguntas. A primeira é como é que a gente pode identificar em que nível o doente de Alzheimer está? Quais são esses sinais de que ele está passando do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, etc. Posso refletir um pouquinho com você?
Na etapa inicial, os principais sintomas são a perda de memória gradativa, a mudança drástica de humor e da personalidade. Passa desapercebido porque no cotidiano não se dá para mensurar ou para observar. Mas, se você já observa um certo isolamento, uma certa hora está mais alegre e outra hora está mais acuado, já está mais no canto, já não está, vamos dizer assim, interagindo tanto, já é um dado relevante, entendeu, Paulo? Já é um dado relevante para que a gente possa ver, porque na segunda fase já há, inclusive, ele já vai para alguns lugares, nós esqueceríamos, por exemplo, um chaveiro em casa, né? E batemos a porta e sabemos, meu Deus, eu esqueci o chaveiro. Isso não é sintoma de uma doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela seria um sintoma se ele chegasse ao ponto de nem lembrar de que chaveiro era chaveiro. Então, são pequenas observações que começam a ser feitas pelos familiares para que depois se leve ao neurologista, ao especialista, comprovando exatamente o início da doença. Eles até colocam muito que as pessoas que jogam dama, xadrez, apresentam menor incidência de Alzheimer do que aqueles que não fazem exercícios mentais. Mas nessa primeira fase, esse acuamento, esse distanciamento, quando eu fiz o olhar, eu não sei se você percebeu que eu coloquei o meu rosto para cá, para um olhar mais distante. Assim fica, né? Então, são pequenas informações que devemos levar à equipe de saúde. No caso da nossa fundação, por exemplo, que tem todo um programa de suporte nessa área, a gente possa levar nesses primeiros sinais. Ou, mesmo que não seja ligado a uma instituição privada, a gente já tem que começar a desenvolver uma leitura, a gente já tem que começar a buscar essas instituições, principalmente que oferecem algumas informações. São observações bem pequenas. Só fica um pouquinho mais claro exatamente na segunda fase, onde há prejuízo das atividades rotineiras, como ir e vir sozinho dos lugares. O paciente necessita de monitoramento. Às vezes ele está no lugar, teve um caso de uma senhora que estava ali no metrô e ela saltou do metrô, ela cumpriu, quer dizer, ela teve informações até um determinado ponto. Quando ela chegou na estação do metrô de Botafogo, ela sentou-se e não sabia onde estava. Tá? Seria mais ou menos essas primeiras observações. Não significa que todas vão levar ao diagnóstico, por isso que é importante a procura da equipe médica, da equipe de saúde ou do neurologista para começar a processar os exames. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando a pessoa começa a delirar, começa a não reconhecer mais as pessoas, ou começa a ter um comportamento assim, como se fosse uma outra pessoa, ela está em que nível? Nível 2 ou nível 3? Está na terceira fase. Já está no nível 3. A terceira fase, ela já inicia com essas crises, pequenas crises de identidade, pequenas crises de confusão mental, entendeu? A pessoa já não tem mais noção e ela agora vê algumas imagens, às vezes ela está falando com uma pessoa, né? E a gente, como a gente não conhece a doença, a gente não está acompanhado pela equipe interdisciplinar ou mesmo um médico acompanhando aquele paciente, essas crises alucinógenas elas têm medicações específicas para atenuar, porque o Alzheimer é uma doença progressiva. Mesmo, deixa eu só perguntar mais, mesmo que esse delírio seja só de noite, de dia era uma pessoa normal, de noite é que aparecem os delírios, aí já é... Há modificações, e por isso que eu estou te falando da importância de se procurar a medicação correta para, no meio de uma crise, seja alucinógena, de estar vendo, eu estou vendo alguns bichos à minha frente, ou então ele diz que não está em casa, ele se agoniza. E muitas vezes eu realizei uma visita domiciliar que a senhora disse que não estava na casa dela, né? Aí é só uma dica, mais ou menos nesse sentido. Eu desci o elevador com ela, voltei, e quando eu voltei eu disse, chegamos. Então, para ela,
ela se satisfez que havia chegado. Até então, ela não estava se sentindo na própria casa. Por isso, o acompanhamento, o tratamento medicamentoso, que é super importante, né? O tratamento consiste no uso de medicamentos, como na estimulação física, intelectual e social, e não há como prevenir a doença. De acordo com os especialistas, é possível apenas combater alguns fatores de risco. A família, ela não é o tempo todo a cuidadora familiar que vai estar antenada com todo esse processo, precisa de ajuda médica. Tá? E, Ok, inclusive, obrigado a você, Terezinha. nada. Professora, temos algumas perguntas aqui que estão por escrito. Eu vou ler aqui algumas. Ana Gilda Soares dos Santos parabeniza, né, pela palestra, por trazer tantas reflexões importantes. Ela gostaria de saber como se iniciou o projeto de qualificação dos cuidadores profissionais. O projeto teve início em 1993, através da Associação Nacional de Gerontologia, onde eu era membro, através da assistente social Maria da Graça Castelo Branco, e nós iniciamos juntas os primeiros documentos referentes à criação do projeto de cuidador. O projeto de cuidador inédito, ele começa na ANG, em Furnas Centrais Elétricas, juntamente com a Fundação Real Grandeza, Furnas, e também o Comitê Furnas da Ação da Cidadania. Ele tem toda essa proposta inicial de treinar cuidadores, de capacitar, a partir de 1993. Nessa época, não havia nenhum curso de cuidador. Em 2005, nós lançamos a primeira cartilha, né, de cuidador, também, pioneiramente, dentro da estrutura das 3 instituições. Vamos à outra pergunta, então. Temos aqui a pergunta de Mara Paim. Ela fala sobre uma portadora que conviveu durante algum tempo, que as dificuldades enquanto cuidadores familiares foram muito grandes e as pessoas de lá tiveram que levá-la para uma instituição de coração partido e tal, no início, mas muito feliz com o cuidado e a autonomia que ela passou a receber. Você teria algum comentário sobre isso? Olha, o serviço social, nós sempre primamos pela inserção do idoso, de forma que ele possa estar no seu meio familiar, sendo acolhido no meio familiar. Por isso que eu acho importante continuar o programa de cuidador social, que é muito importante justamente nesse momento em que a família vai recorrer a outras instituições. Eu acredito que tenha havido alguma necessidade maior que chegasse a esse tipo de opção, mas acho que devemos tentar todas as opções possíveis de inserção do paciente de Alzheimer no seio da sua família. E ele chegar até uma instituição, chama-se instituição de longa permanência, por outras necessidades médicas, por outros diagnósticos necessários nesse caso. Agora, a nossa defesa é a preservação da cidadania, da autonomia e dos direitos sociais da pessoa idosa. Achando muito importante a ILPI procurar uma instituição de longa permanência, onde ele também pode encontrar um bom trabalho de acolhimento. Agora, de acordo com o Estatuto do Idoso e com a Constituição, nós vamos para essa inserção. Agradecer a Terezinha, a presença dessa magnífica pessoa diante de um quadro totalmente social, a quem conheci lá na década de 70, quando ela entrou, né, em Furnas. Aliás, entrou na Real Grandeza. E sempre com essa característica de ajudar as pessoas, sem se importar aonde vai pesar para ela no trabalho. Ou seja, ela busca ajudar de qualquer maneira quem quer que precise.
E aí essa criatura maravilhosa que vocês conheceram com essa palestra excelente e que está dando a Rio Grandeza, em nome da diretoria, faço aqui agora meu agradecimento a você, Terezinha, ao Luciano com apoio, a Raquel que coordenou esse trabalho junto com a Patrícia, as demais equipes. Enfim, nós estamos de braços abertos para qualquer evento que você queira, que você deseje participar conosco, podemos fazer assim. Porque, acima de tudo, a Rio Grandeza tem uma preocupação muito grande com a saúde de seus participantes. Ok? Muito obrigado, Terezinha. Fica com Deus. Obrigado a todos, obrigado a todas. Obrigada. Terezinha, maravilhosa apresentação. Tá aí, assim, não poderia ser melhor, né? Uma pessoa melhor para esse dia, para tratar esse assunto, uma pessoa com a tua capacidade, com a tua especialização, né? Eu te conheço já, não vamos falar aqui quantos anos, para disfarçar, né? E uma assistente social, uma gerontóloga, uma pessoa que realmente se especializou no cuidado social e tem toda essa expertise, né, com relação à doença de Alzheimer. Então, muito obrigada, tá? E até a próxima, que vai ser muito em breve. Se Deus quiser. Um abraço. Obrigada a todos. Um abraço para todos presentes. É muito... Obrigada, doutor Horácio, obrigada pelo apoio de sempre. Obrigada à Fundação Rio Grandeza e também ao doutor Sérgio Wilson e toda a equipe da Fundação. Muito obrigada.